Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dentalk. Nós estamos muito felizes de estar aqui de novo e esse ano a gente pretende apresentar muitas novidades. Hoje, então, nós temos um episódio muito especial, bem diferente do que a gente costuma fazer, sobre gestão empresarial com as meninas da Legacy. A Legacy, então, é uma empresa júnior 360 da Escola de Negócios da PUC. E, gurias, a gente gostaria de agradecer vocês pela presença e também pela parceria que não é de hoje. Bom, antes de começar o episódio, então, a gente gostaria de agradecer os nossos parceiros que estão conosco. Primeiramente, ao PUC Carreiras, que topou essa ideia com a gente desde o início. Também a Canecaria da Guria, que é responsável pelos nossos brindezinhos, que depois a gente vai gravar um vídeo dando ali para as gurias. Também o Restaurante Panorama, que propicia, então, aos nossos ouvintes uma experiência gastronômica. Claro, o Estúdio ProHub, que permite que a gente faça todas essas gravações em estúdio maravilhoso. E, claro, a Legacy, que hoje, né, estão aqui com a presença mesmo nesse episódio. Então, gurias, sejam muito bem-vindas. Gurias, se vocês quiserem, então, assim, se apresentar, falar mais ou menos o papel de vocês na Legacy. Pessoal, eu sou a Luísa Macedo, inclusive sou irmã da Adriana, e eu atuei na Legacy como consultora comercial, e essa é a Ju, minha chefe. Então, prazer, pessoal, eu sou a Júlia Chuan, eu era diretora comercial na Legacy, e a gente fazia um trabalho muito legal na prospecção e venda da nossa consultoria. Bom, prazer, pessoal. Eu sou a Stephanie. Eu fui presidente da Legacy no semestre passado e curso administração na Escola de Negócios. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Eu estou como presidente da Legacy agora para esse novo semestre. No último semestre fui diretora de projetos. Então, dentro dessa parceria aí com as gurias, eu estava acompanhando meio que o por trás das câmeras ali da consultoria que a gente teve. E acho que é isso. Bom, gurias, para começar, então, né, vocês já se apresentaram um pouco, então contem para nós, assim, o que é a Legacy e como ela surgiu, assim, uma história breve. Bom, a Legacy é a empresa júnior da PUC, então ela é uma empresa de verdade que tem um CNPJ e atende clientes de verdade do mercado. A gente presta consultoria para esses clientes e ela surgiu lá em 2019, inicialmente como uma ideia da Escola de Negócios, mas quem de fato fundou a empresa júnior foi o pessoal da Politécnica. Então, uma curiosidade até que o nome da Legacy, antes de ser Legacy, era Synergy. Mas depois de um tempo, né, como os estudantes acabaram demorando com as burocracias, enfim, eles trocaram o nome de Legacy, né, para ficar o legado deles marcado no nome da empresa. E essa é a história da Legacy, resumidamente. Que legal, gurias. Vou até complementar um pouco do que a Stephanie falou, assim, porque a gente é uma empresa, né? A gente tem um CNPJ e tudo mais, mas o conceito da empresa júnior é exatamente a nossa empresa ser associada à universidade. E aí isso tem algumas implicações. Então, a Legacy, ela não tem fins lucrativos, a gente fala, né? A gente vende consultoria porque a gente é uma empresa e tal, e a gente ganha dinheiro com isso, mas esse dinheiro não vai para nós que estamos sendo os consultores, né? Esse dinheiro ele acaba sendo reinvestido e eu acho que esse é o principal diferencial da Legacy. Está todo mundo aqui como voluntário, querendo ajudar e está por trás um propósito muito maior, sabe? A gente quer prestar essa consultoria também para nos formar como profissionais, né? Acho que o propósito da Legacy é muito esse, de nos capacitar e focar exatamente nos estudantes, nas pessoas que estão na graduação, né? Numa empresa normal, assim, obviamente tem outros objetivos, mas aqui a gente foca muito no que a gente precisa para transformar a nossa graduação realmente numa experiência diferente, sabe? Atuar dentro da Legacy, né? É ser líder antes de tu se graduar. E isso é muito importante, sabe? Tu estar à frente de uma empresa antes de tu se formar, eu acho que é uma experiência muito diferente. Então, acho que da história da Legacy isso é bem importante, assim, do nosso propósito, um pouco do que a gente faz aqui dentro. O que foi para vocês liderar, principalmente as meninas que foram já presidentes, né, Stephanie e agora a Pius, liderar uma empresa ainda na graduação? Eu acho que é bem desafiador em vários sentidos, assim, né? Porque, obviamente, tem um lado positivo, a gente aprende muito. Eu digo que o meu principal aprendizado dentro da Legacy foi as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente leva isso
como algo bem superficial, assim, mas aqui dentro a gente aprende que cada pessoa tem uma forma de lidar com as situações, cada pessoa tem as suas habilidades, os seus potenciais e as suas fraquezas. Então, é muito interessante tu ver como exatamente cada um trabalha de uma forma e tu aprender a lidar com isso e a comunicar da forma correta. Acho que é o lado positivo de ser líder tão cedo. Mas também tem os seus desafios, porque a gente entra bem perdido, né? Tu tem que tomar decisões o tempo inteiro, decisões que vão definir o rumo, assim, de uma empresa inteira, sabe? A gente é mais ou menos 30 pessoas por semestre, né? Participam da Legacy. Então, é uma responsabilidade que, às vezes, tu fica, assim, meio perdida. A gente busca muita ajuda e tem que ser muito proativo, sabe? A gente tem que realmente ser disciplinado, ter essa... tomar a frente nessas questões e meio que pegar a bola pra gente e seguir, né? Porque é difícil, mas a gente também tem muito apoio, né? A Legacy tem professores orientadores, então a gente tem, acho que somando, assim, todos os professores que passam ali dentro, a gente já teve, sei lá, uns 7 professores orientadores, assim, que nos ajudaram. E isso é muito importante também. A gente também aprende muito com os nossos clientes, vendo a realidade deles, né? Muitas das coisas que eles fazem, a gente também busca trazer para nós. Mas acho que eu diria que o meu principal desafio é esse, assim, né? Estar num ambiente completamente novo, lidando com pessoas completamente diferentes e tentar agregar de alguma forma para levar a empresa a crescer, né? Que a gente sempre busca esse reconhecimento dentro da universidade, mas também fora dela, né? A gente quer ser escolhida pelos nossos clientes, pela nossa comunidade, assim. Não, sensacional. Perfeito. E, Stephanie, me diz uma coisa, tu foi presidente no ano passado. Tu consegue, assim, nos dizer alguns desafios, assim, que tu enfrentou, assim, como presidente, né? A Pio já trouxe uma ideia de pessoas, lidar com pessoas não é fácil. A gente sabe que gerir uma equipe, alguma coisa... A parte mais difícil são as pessoas. Tu consegue dar, assim, alguns exemplos de desafios que tu enfrentou no ano passado? Olha, eu acredito que um dos principais desafios é ter esse peso da responsabilidade do CNPJ no teu nome, né? Então... É verdade. Faz sentido. Isso acaba sendo um peso que tu tem que carregar, mas ao mesmo tempo te dá muita oportunidade para criar estratégias de fazer acontecer. Então, ano passado, um dos desafios que a gente acabou enfrentando foi uma questão até de caixa, né, que a gente estava com previsões de gastos para investimento nos próprios membros e a gente estava precisando, né, dessa verba, então a gente fez uma força comercial muito forte, o pessoal de projetos conseguiu entregar as consultorias, né? Foi nesse mesmo momento que a gente encontrou vocês, então foi um período muito intenso, mas que trouxe muitos resultados para a Legacy. A gente conseguiu, inclusive, graças a todo esse esforço, conquistar um prêmio da FEGERS, que é a federação que rege, né, as empresas juniores do Estado. Então, acredito que foi um desafio que teve um resultado muito positivo. Mas eu acho que isso resume muito o que é empresa júnior, porque tu precisa ter essa visão sistêmica, essa visão de pessoas, como a Gabi falou muito, de processos, ter essa visão do impacto das suas decisões no futuro. Então, essa visão do todo, principalmente na presidência, é muito importante tu estar sempre ligado, porque as coisas, né, acabam sendo de responsabilidade tua no fim das contas. Então, é basicamente por esse raciocínio. E até falando um pouquinho mais, assim, a gente é uma empresa 360, né? Então, a gente tem e a gente busca estudantes da graduação de qualquer escola da PUC, assim. A gente está na escola de administração porque foi ali onde nos deram mais oportunidades, né? Acho que tem muito a ver com a administração, assim. Mas a gente busca todos os outros cursos da PUC. E, às vezes, também é um desafio para a gente, porque cada curso, enfim, faz coisas diferentes, aprende as coisas diferentes. E estar ali dentro, a gente quer que cada um possa contribuir da sua forma e trazer coisas do seu curso, sabe? Porque o conceito do 360 é que todo mundo possa agregar alguma coisa. E, às vezes, tu pega, por exemplo, a gente não teve, por exemplo, um membro de medicina, assim, coisas desse tipo, que são faculdades bem diferentes, talvez, do que a gente faz. Mas é um desafio também para nós, daí, pensar nessas estratégias de como a gente pode chegar em outros lugares, em outras escolas, em outras faculdades e trazer todo esse conhecimento que é positivo para a nossa consultoria também, agrega muito valor no nosso negócio, né? Eu tenho um complemento ainda sobre essa questão de desafio, que é a própria liderança, sabe?
porque como a Legacy é formada por estudantes, né, na maioria dos casos a gente está lidando com pessoas que não tiveram experiência de mercado, né? Nós que assumimos a presidência, enfim, as meninas também quando entraram tiveram que lidar com clientes, com situações sem ter a experiência do mercado sênior, né? Vamos colocar em 2 caixinhas, né? O mercado sênior, a gente está no mercado júnior, que está aprendendo a lidar com isso sem ter a vivência. Então, o nosso conhecimento, a nossa prática vem muito da sala de aula, vem muito dos profissionais que a gente busca ter contato de uma forma muito proativa para conseguir trazer a excelência do mercado sênior para dentro da empresa júnior, tendo a oportunidade de lidar com isso e aplicar essas estratégias de uma forma protagonista e autodidata. Então, a gente pega uma estratégia de mercado e tem a oportunidade de ser responsável por fazê-la dar certo. Então, é um desafio interessante também, né? Tu ter que lidar com toda essa responsabilidade, mas, enfim, tem tido resultados muito positivos. Que legal, gurias. E, assim, só um gancho, né, para o que vocês conversaram, eu acho interessante a gente trazer aqui também justamente isso de que vocês, como empresa Legacy, aceitam todos os tipos de curso, né, porque era uma dúvida, inclusive, que eu e a Lu, a gente tinha, a gente até, inclusive, falou sobre entrar na Legacy e tudo mais. Uma carga horária puxada. Acho legal isso porque, inclusive, vocês que a gente fez, né, a palestra com o professor Dr. Eduardo Mota, sobre gestão em consultórios odontológicos. E quando a gente estava tendo as reuniões ali para preparar essa palestra, eu lembro que muito foi falado sobre a gestão do que vocês aprendem, né, na administração. Então, também acabou sendo um desafio para vocês, que vocês fizeram e muito bem feito ali naquela palestra, para falar justamente sobre a gestão dos consultórios. Eu achei muito legal. Parabéns, gurias. Obrigada. Eu acho até que falando exatamente um pouquinho mais sobre esse conceito de 360, né? Acho que a parte mais interessante do que a gente quer agregar e o porquê que a gente quer ser 360, a gente quer ser a única empresa júnior que a PUC tem, a universidade, né? Com tantos alunos, com tantas pessoas. Porque a administração, às vezes, de um negócio, a gente, obviamente, associa, tem um curso só para isso, mas um negócio pode ser qualquer coisa e várias pessoas de outras escolas acabam entrando em negócios. Então, vocês com podcast é um negócio, sabe? Exatamente. E na Legacy, às vezes, não é sobre a gente prestar a consultoria, mas também levar esse empreendedorismo, sabe? Para outras escolas que, durante o curso, são muito técnicas. Então, a Politécnica também é um exemplo, as escolas da saúde, a gente tem uma menina da psicologia hoje na Legacy também. Então, ela estar dentro de um negócio é diferente, sabe? Porque ela também pode agregar, por exemplo, num RH. Exatamente. Então, um negócio pode ser qualquer coisa. Eu acho que é isso na Legacy que a gente tenta levar também. A administração agrega muito para os outros cursos. Se no futuro tu quer abrir uma startup, iniciar um podcast, né? Iniciar uma empresa, um consultório. Então, acho que pode agregar de diferentes formas, assim, né? Ai, não, eu ia comentar que eu me lembrei muito, assim, durante o curso, a trajetória na Legacy, de uma cadeira que as gurias estavam fazendo, que esse ano eu vou ter a oportunidade de fazer, que é a formação do empreendedor. E a gente fala muito que o empreendedor, na verdade, todos, né, podem ser empreendedores e basta a gente procurar desenvolver habilidades, né, conhecimentos. E isso é possível de se desenvolver. Então, quando as pessoas chegam lá na Legacy, eu sinto que cada um tem uma personalidade muito específica, mas, no fundo, tem características muito em comum. Então, por exemplo, todas são muito proativas, dedicadas. Eu acho que somos muito autodidatas, porque a gente acaba indo atrás de muitas coisas e querer fazer acontecer, sabe? E, obviamente, tem outras coisas que ali é uma escola. Né? A gente fala que é um laboratório, a gente estuda muito, a gente aprende muito também. Então, tu vira assim meio cru, não é um problema, muito pelo contrário. É uma oportunidade para tu se desenvolver. Então, eu vejo muito assim também, eu e a Lu, quando a gente participou do processo seletivo, todas nós, né? É muito bonito quando entra um grupo novo e tu vê esses alunos se desenvolver absurdamente, sabe? E basta o querer, né? O querer estar ali. E, nossa, é transformador, assim. Então, essa questão do 360 é para todo mundo, né? É realmente para todo mundo que quer crescer ali. Stephanie? Perfeito. Eu queria complementar a questão dessa cultura de empreendedorismo mesmo, né?
Porque o empreender, como a Gabi falou, né, não é só quando tu quer ser empresário, mas tu pode empreender dentro da empresa que tu trabalha, que já existe. Tu pode empreender no podcast. E Intraempreendedor, né? Eu o lembro. intraempreendedorismo, né, Sim, que é algo muito interessante. E essa postura de empreendedor é uma coisa muito forte na empresa Júnior, graças também muito à federação que a gente está, ao Brasil Júnior. Então, é legal contextualizar que nós somos uma empresa júnior que está dentro de uma organização muito grande a nível nacional e a nível mundial. Existem empresas júniores e essa cultura de empreendedorismo é muito forte em todo este movimento. Então, a gente bebe muito dessa fonte e tem conseguido resultados bons com isso, né? Ir atrás de pessoas que tenham essa mesma visão e tenham esse espaço de desenvolvimento. Então, a Legacy justamente é essa oportunidade para pessoas que se identificam com esse perfil e que querem empreender de alguma forma, né? Vão ter todo esse apoio de uma rede gigantesca e de uma estrutura muito forte que a gente tem aqui na PUC. Sensacional, gurias. E assim, a Adri que chegou a comentar um pouco sobre a semana acadêmica, sobre o evento que a gente fez com o Dr. Eduardo Mota, que, como bem a Adri falou, foi sensacional, vocês apresentaram super bem. E entrando um pouco, então, nesse gancho, eu gostaria de perguntar para vocês o que é branding na prática clínica de um dentista, assim, se vocês tiverem algumas dicas para dar para a gente. Bom, gurias, eu lembro muito quando vocês fizeram esse convite para nós, né? E eu e a Lu, a gente ficou realmente no perfil Legacy, muito empolgadas e vamos estudar, vamos ir atrás. Sim, falando com professores também. Isso, pedindo sempre tendo auxílio. todo o apoio, né? E foi muito interessante, porque a gente conseguiu vincular, como a gente vem comentando nessa questão da administração com a área da saúde, que parece ser coisas muito diferentes, mas na verdade não, né? Elas são muito complementares. Então, principalmente ali o branding, né, que a gente falou muito na semana acadêmica, na palestra com o professor Eduardo Mota, é que, basicamente, o branding é ser lembrado, né? É gerar lembrança. Então, além do posicionamento, de entender o que tu quer comunicar, o branding é não necessariamente ser o mais técnico, que a gente falava, né? Que vocês aqui todos saem com uma técnica de excelência, né? Na escola da PUC de odontologia, que é muito renomada. Então, o importante mesmo é tu gerar impacto naquele paciente, né? A gente fala o nosso cliente, né? Mas não deixa de ser o mesmo sentido, sabe? O mesmo objetivo. Então, é tu se destacar e procurar estratégias que vão gerar lembrança naquela pessoa. E ela vai querer voltar para ti. E tu se diferenciar no mercado, né? Porque o mercado, vocês sempre falaram como, às vezes, é complicado, existe muita questão do mercado saturado, enfim. Então, é importante vocês entenderem qual que é o diferencial de vocês, né? Como profissional, e comunicar isso com muita clareza, né? Focar, bater nessa tecla que o pessoal vai voltar. Até porque, como tu mesmo falou, de técnica, né? Todo mundo ali sai com uma técnica ótima. Então, a gente percebe, até eu e a Lu conversando muito, quais são as características que diferenciam esse profissional para que chame, né, os pacientes. Tu impõe também, eu acho que isso às vezes acaba sendo um pouco difícil. Tu tem essa diferença, mas tu está impondo isso pro cliente, ele tem a própria percepção de que tu está entregando isso, né? Sim. Eu acho que isso é diferente. E se vocês forem dar alguns exemplos na prática, assim, do que é o branding no consultório odontológico, vocês teriam alguns exemplos, assim, para nos dar? Tá. Então, falando um pouquinho primeiro, né, do que vocês comentaram, da autoridade, mas eu entendo para não parecer invasivo, né? Tomar muito esse cuidado. Eu acho que na parte da área da saúde também exige muito cuidado nesse sentido. É diferente do que uma prospecção que a gente faz, né? Vendas e muito... na nossa área tem muito tráfego pago e propaganda e não sei o que mais. Com vocês é diferente, né? Então, vamos acalmar e pensar... o CRO... Tem a ética, né? Então, é exatamente isso que eu ia falar. Então, eu acho que principalmente algumas coisas, né, gurias? Primeiro, a gente falava muito como vocês estão explicando algo que para vocês é óbvio, mas aquele paciente ele não sabe o que vocês estão, né, trazendo para ele. Então, explicar com muita clareza, né? Muita clareza, educar aquele paciente. Então, é transmitir isso que vocês aprenderam de forma simples e prática. Porque aquele paciente, ele não é do mercado de vocês.
Então, é importante que vocês tenham muito essa postura clara. Eu acho que muita responsabilidade e coerência no que vocês fazem, né? Porque, querendo ou não, é uma área de muita responsabilidade, né? Então, tu está lidando ali com a saúde daquela pessoa. Então, é importante ter esse senso e também a ética, né? Que vocês comentaram, né? Que é importante vocês seguirem isso com muito cuidado, eu acho. E o branding na prática, que nem tu comentou, eu acho que é muito importante que vocês consigam transmitir essa parte acadêmica que vocês fizeram. Tem muitos esses vídeos que eles fazem de educando com... Sabe esses reels que eles postam, assim, constantemente? Educando de uma forma mais prática e mostrando, de fato, a construção de um paciente, a construção de uma história. Como que vocês geraram impacto nessa pessoa. Sim. E de vez em quando a gente até tem alguns relatos, assim, que é bem comum a gente ver até nos Instagrams de dentistas. Eu, particularmente, acho maravilhoso, principalmente que eu gosto de área de reabilitação. E é muito legal, assim, às vezes tu vê o relato de um paciente que ele chegou, assim, às vezes com inseguranças junto. E aí saiu uma nova pessoa com um sorriso no rosto, sentindo mais seguro e tudo mais. Mas é aquela coisa também, né? O CRO fica na porta, a questão da ética. Mas eu concordo com tudo assim que tu falou. Eu acho que a gente tem que ter muito posicionamento, educação com o paciente e transmitir o nosso conhecimento, sabe? Que a gente sabe o que a gente está fazendo. E eu acho que até uma dúvida que eu tenho para vocês, aquela coisa de que botam de antes e depois, meio que excessivo, o marketing, a venda do paciente, né, o tráfego pago e tal. Eu acho que, é que nem tu falou, tem que ter muito cuidado, porque a gente está lidando com a saúde do paciente. Então, não é uma coisa que, assim, tu pode botar a rodo no Instagram e vender, sabe, só por vender. Não é um produto, de fato. Então, essa ética acho que é um dos pilares mais importantes, assim, quando tu tá tentando se posicionar nas mídias sociais, né? Até porque se tu fica antiético, também fica ruim pro próprio branding, né? Claro, tu tá fazendo um branding ruim, né? Exatamente, um brand negativo. Eu lembro, assim, a gente teve uma palestra já de odontologia, não sei se tu vai lembrar. Acho que foi no segundo semestre, assim, da faculdade. E aí tem uma professora nossa que ela trabalha dentro do CRO. E ela falou sobre antes e depois e tal. E tu é permitido fazer, mas tu tem algumas regrinhas dentro que tu não pode infringir. E eu lembro, assim, que ela falou, o paciente de estética de biomédicos, por exemplo, eles têm clientes. Quando a gente trabalha em odontologia e medicina, tem paciente. E isso difere as questões da ética. E em lei, assim, sabe? É completamente diferente. Tipo, uma biomédica pode fazer Botox Day. Um dentista, se fizer um Botox Day, corre risco de perder o CRO. E nem só o CRO, né? Aquela coisa que a gente falou. O branding, marketing negativo. O branding negativo, que não fica legal. Até se tu quer se posicionar como um profissional ético e que realmente quer o bem do paciente, não só o Botox Day, sabe? Então, acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E gurias também, acho que quanto mais a gente estuda também, a gente consegue perceber algumas coisas. Então, por mais que, por exemplo, algumas aqui têm ênfase em marketing, né, nessa parte muito de vendas e divulgação, a gente também é consumidor. Então, a gente sabe, né, às vezes, o que ali é uma coisa genuína ou não. Então, eu acho que a maior dica ali do branding é não focar em performance, mas que seja algo realmente verdadeiro, sabe? Genuíno. Né? O paciente, ele percebe quando é algo genuíno. Quando tu é um dentista que presta atenção nos detalhes. Tu não tá atendendo ali por massa, por quantidade. Não, tu tem um cuidado. Tu a gente fala, né, que é o follow-up, no caso. Tu volta pro cliente, pergunta como é que foi? Como é que tá o pós? Tá tudo bem? Quem sabe tu volta aqui pra gente fazer como é que falam? Uma revisão. Uma revisão, ver se tá tudo bem, tá tudo ok. Então, são esses cuidados, sabe, gurias? Eu acho que na área da saúde, principalmente, é cuidado aos detalhes, sabe? De como ele tá se sentindo, né? Porque é sentir, né? O branding, a gente fala do marketing, da neurociência, né? Do marketing. Que é gerar sentimento, né? A pessoa se sentir acolhida, se sentir cuidada. E tem muita gente que tem trauma, inclusive, de dentista, né? Isso é o que mais tem, né? Pois é. Então, além de vocês, às vezes, terem que gerar uma coisa boa, vocês têm que remover uma coisa ruim. Que não foi nem vocês que colocaram isso, né? No sentir da pessoa, mas vocês vão ter que fazer um trabalho muito intenso
para gerar uma marca muito forte nela e ela voltava pro consultório de vocês. Que legal, adorei. E uma outra dúvida com relação à palestra que a gente teve, vocês conversaram bastante sobre a conta invisível, né, que o paciente faz. Como é que funciona essa conta? E se vocês puderem fazer um recap sobre esse assunto. A gente falou muito sobre isso numa cadeira semestre passado, que eu e a Stephanie a gente fez, sobre também o marketing, né? Então, basicamente, essa conta invisível é o que o paciente, né, o cliente também, né, na nossa área, ele faz involuntariamente. Que é, que benefício que eu estou tendo com isso, menos o custo. E muitas vezes, como a gente falou aqui, é o custo emocional. Então, o que eu estou ganhando com isso? Vai ser um tratamento bom, de longo prazo? O custo, quanto eu estou gastando financeiramente com isso? Às vezes o custo pode ser até um medo, né? Um medo, um trauma. O tempo de deslocamento, quantas vezes eu vou ter que ir nesse lugar? Quem é essa pessoa? Conheço essa pessoa que vai atender? Vai fazer algo dentro do meu corpo? Como é que funciona? Então, eu acho que é uma conta invisível. Então, o importante do dentista é aumentar ao máximo o benefício e diminuir ao máximo os custos, né? Que às vezes os custos não necessariamente é monetário, exige vários fatores, mas é basicamente essa conta, assim. E nós, inclusive, como eu falei, consumidores, nós fazemos isso no dia a dia. O tempo inteiro. O tempo inteiro, em qualquer tomada de decisão, né? E não necessariamente uma compra, mas vou ir nesse curso, vou ir nessa palestra, né? Então, qualquer coisa de decisão que a gente faz, a gente acaba inconscientemente. Eu ia falar, né? Uma coisa muito Isso, é inconsciente. natural. Exato. E vocês têm alguma dica, assim, como que nós podemos agregar valor ao nosso serviço, aumentar a percepção de valor desse paciente, sem necessariamente diminuir os custos do tratamento dentário, por exemplo? Tá, a percepção de valor, na verdade, quando a gente pensa ela nesse sentido, a gente pode ver que ela pode ser vista de duas formas. Tanto como tratamento com o paciente, como a Ju comentou, mas também como um cafezinho, um chocolatinho, uma balinha. E se tu quer adicionar esse cafezinho, essa balinha, tu tem que pensar isso lá no início. Sim. Quando tu for construir o teu primeiro consultório, o teu primeiro negócio, tu tem que primeiro focar no teu fluxo de caixa, dar uma olhada e começar a guardar o teu dinheiro. Porque a partir de se guardando esse dinheiro, fazendo esse investimento, tu consegue ter ele no futuro para poder ter esse tipo de coisa. Mas, claro, vou te ser honesta, isso é impossível, tá? De tu ter não ter um custo nisso. Sim. Mas se tu um valor nisso, só que se tu investir lá no início, talvez seja menor, seja reduzido. Esse valor vai estar, por estar investido, por exemplo, ele vai estar ali retornando para ti todo mês e tu vai poder usar esse dinheiro que vai estar retornando num café, que traz um aconchego, traz um carinho a mais para a pessoa enquanto ela está ali na sala de espera. Então eu vejo dessa maneira, assim, porque a percepção de valor pode ser tanto em questão, né, do carinho, do apego, da atenção, mas da conversa, dessa atenção que tu dá, mas também desse café, né, um aconchego, uma bala, um chocolate, Um recepcionista agradável. uma recepcionista agradável, ou dar depois uma escova de dente que seja. Mas e assim, tu falou dessa questão de que a pessoa tem que estar já bem estruturada para poder fazer esses investimentos e o paciente não sentir tanto esse custo, né, Sim. no final. Não existe, então, uma maneira que tu possa aumentar esse teu valor, mas sem que o paciente sinta. Porque eu vejo muito isso, assim, como consumidora. A gente vai vamos supor, tá? Num Botox que não é tão caro, com um profissional que é bom, mas ele não tem esse Esse cuidado. esse cuidado, essa atenção mesmo, esse valor, né, agregado. Aí ele passa por um rebranding e decide agregar um valor assim de uma hora para outra e aumenta extremamente o valor, né, o custo para o paciente. A Luísa, sei também. A gente não vai mais lá. A gente vai achar outro. E não porque a gente não acha que esse profissional seja maravilhoso e tudo mais. Só que pra gente também acabou pesando. Então, assim, existe uma maneira que isso não fique tão pesado pra nós como consumidores? Eu vou traduzir bem o que a gente falou lá na palestra, pode ser, gurias, porque eu tenho anotadinho aqui. Por favor. Que, claro, tem.
E são coisas pequenininhas, né? Como a gente está falando aqui, né? Então, primeiro, retomando, a clareza, né, da explicação do tratamento. Então, assim, como que isso vai gerar impacto real na vida dele? Faz ele imaginar, né? Se tu fazer isso aqui, tu realmente não vai ter mais essa dor. Tu não vai ter esse incômodo, sabe? Então, tu mostrar isso com muita clareza. E o tempo que for, né, gurias? No começo, às vezes a gente tem que realmente se dedicar mais para ter um retorno. Então, mostrar isso para ele. O segundo, eu acho que, principalmente nessas questões de tratamento, que às vezes... Quem aqui não foi no dentista, né? Às vezes é meio chato. Eu, pelo menos, usei aparelho anos com a minha mãe. E, assim, é dolorido, é complicado, mas são etapas, né? Então, essa questão da previsibilidade, mostrar as etapas. E hoje, com tecnologia, né? Vocês mesmos comentando, dá para mostrar tudo. Então, aqui tu vai começar assim, daí na outra semana tu vai estar assim, na outra semana tu vai estar assim. E o resultado desejado final. Então, mostrar isso, sabe? O tempo, as expectativas. Tu mostrar ali para ele, olha, tu pode ter essa expectativa porque nós vamos cumprir com a tua expectativa. E o acompanhamento, né? Então, com esse, sei lá, com esse preço que tu vai pagar pelo tratamento, nós vamos ter um acompanhamento. Eu vou estar aqui contigo, não vou te largar, né? Nós vamos estar aqui juntos, eu estou cuidando de ti, eu presto atenção em ti. Pelo menos, não sei agora como é que é, mas antigamente tem toda aquela pasta, né, da documentação do paciente. Tu tá aqui. Não, tem que ter até por motivos legais. Exato. Então, aquele paciente está contigo. E tu tem que mostrar isso para ele, né? Segundo, que a gente já comentou aqui também, da experiência, né? Desde a recepção até o pós-atendimento, que é o... Falou... É o pós-venda. O pós-venda. Total, amiga, total. Mas é o pós-venda, gurias, porque tem que ser feito, né? Então, manter ali, né? Às vezes até uma mensagem automática, mas que uma mensagem bem feita, com carinho... Isso facilita a vida de vocês, porque vocês também têm que pensar em algumas outras coisas, né? Técnicas, como que eu vou atender esse paciente, ir atrás de materiais, né, para vocês atenderem e tudo mais. Mas o lembrar, sabe? Às vezes é só aquela pessoa ali viu a mensagem e pensou, nossa, é verdade, a minha dentista eu tenho que ir lá semana que vem, entendeu? Às vezes é muito sobre Então, se pôr também no lugar da pessoa, né? claro. Às vezes a gente, como consumidor, assim, se eu vou no dentista, eu quero que, no meu aniversário, quando eu recebo até e-mail daquelas lojas Eu amo. automático, adoro. Eu amo. Bah, o cupomzinho Eu de adoro. desconto. Sinto muito feliz. Exato, eu acho que é isso Eu também, adoro. é sobre se botar no lugar do paciente, né? E aí também eu botei aqui confiança, né? Porque eu acho que isso é nítido, né? Tu transparece isso. Tu exala isso. Exato. Quando tu tem ou não. Então, eu acho que, principalmente com vocês, que são da área da saúde, mostrar essa propriedade com que vocês estão falando, né? Então, eu quero explicar para esse paciente XYZ. Bom, então eu vou estudar, né? Como traduzir. E, às vezes, como eu comentei, não é a linguagem da odonto, Técnica, né? né? Técnica. Mas como explicar isso para um paciente? E a gente sofre também um pouco dessa questão. Às vezes ali o nosso cliente ele vem muito cru, né? Ele não sabe nem básico iniciante, de um Excel ou... Enfim, a gente tem que... A gente, quando participou da consultoria. E tá tudo bem, a gente tá ali para isso. Então, a gente vai sentar, vai explicar, vai mostrar. Então, é isso. É a gente saber baixar um pouco, assim, e ficar mais frente a frente, acessível com aquele cliente, com aquele paciente. O meu pai, ele sempre fala, ele trabalhou muito nessa área de negócio, ele sempre fala assim, ó, a pessoa mais inteligente que tu vai conhecer na tua vida, que com certeza vai conseguir vender sempre, é a pessoa que consegue ser humilde o suficiente para o vocabulário dela ser completamente acessível. O que ela fala, por exemplo, os nossos professores, a gente tem excelentes professores, que explicam, às vezes, coisas absurdamente técnicas. E aí ele vai explicar para ti como aluna e tu fala, não entendi. Ele te explica de uma maneira muito mais sucinta e tu entende para começar a aprofundar nos outros conhecimentos, Didática, sabe? né? É o mais... Tu é inteligentíssimo se tu conseguiu atingir esse nível, assim, ó, que a tua mensagem consegue ser passada. Eu tenho uma dúvida também com relação à identidade visual. Vocês acreditam que seja importante antes, né, do profissional criar um consultório, já ter a clientela, ter essa identidade visual definida, Posicionamento também, o posicionamento já é tudo estruturado? Ou vocês acham que isso é algo mais para frente, um luxo, supérfluo, enfim?
Então, gurias, eu lembro que a gente falou muito sobre isso também, da identidade visual. E muitas vezes a identidade visual, ela não necessariamente é aquele logo, cores, enfim, né? E às vezes esse nem é o mais importante, né? Às vezes isso é um extra, é um luxo, principalmente na área de vocês que a gente comentou. Então, importante mesmo é vocês pensarem quem eu quero ser, para quem que eu quero vender, como eu vou me comunicar para atingir essas pessoas, né? Como que eu quero ser lembrado no mercado. Então, antes mesmo de desenvolver uma identidade, um login ou algo do gênero, é importante que vocês tenham essas questões antes definidas, porque isso vai também influenciar o que tu for desenvolver. Então, existe uma ordem, né? Para as coisas estarem ordenadas e organizadas e tudo coerente e conversando da mesma forma. Então, definir essas coisas antes é muito importante. E então essa comunicação, a experiência do cliente que tu gerou para ele através de questões visuais, logo e tudo mais, eles vão chegar no consultório da Adri, no consultório, enfim, de qualquer pessoa, vão pensar, realmente, tudo faz muito sentido, né? Então, bate tudo isso, conversa. Então, é importante vocês, tudo que vocês forem decidir, comunicar, conversar, linguagem, tudo esteja ornando. E outra coisa que a gente falou também muito, e a gente fala também, acho que para qualquer aluno isso, que a identidade, né, gurias, ela não necessariamente começa depois, né? Quando eu tenho meu consultório, agora eu vou sair da faculdade e vou fazer o meu logo, vou abrir meu consultório, vou conseguir aqui um investidor, vai fazer tudo isso aqui para mim. Não, né? Às vezes tu sai e a tua identidade é o teu nome. Muitas vezes o dentista, o próprio consultório é o nome do dentista. Então, O Mota falou na palestra muito, né? Ele é importante. Não, ele fala até presencialmente pra gente. O nome de vocês tratam com o paciente. O nome do consultório de vocês tem que ser o nome de vocês. Claro. Então, eu acho que é isso, sabe? É vocês, nas pequenas coisas, inclusive, da faculdade, né? Então, responsabilidade com prazos, conversar com os professores, absorver o máximo possível de conhecimento. Os colegas vão ser os parceiros ou os concorrentes, né, no mercado, né? Depois, depende da depende. Mas, assim, importante a gente ter essa visão antes mesmo da graduação, porque isso influencia e muito. Eu acho que a Legacy, agora só fazendo um gancho, a gente, cada vez mais, quando a gente tem essa proximidade fora da sala de aula, nas consultorias ali com os professores orientadores, a gente começou a se dar conta, caraca, olha o professor que a gente tem. Sabe? Nossa, eu e a Luísa, a gente fica assim, cara, a PUC... Não, realmente, né, gente? A PUC é maravilhosa. Sim. E eu só tenho... Nossa, eu também. Só tenho mais bases ainda pra afirmar isso. A PUC é muito boa, a gente tem professores inacreditáveis. Então... E isso é 1%, né, que se dá conta, às vezes, dessas coisas. E é uma pena, honestamente. Porque a gente conversa com os professores, o tempo deles é uma riqueza, sabe? Até é uma riqueza. Literalmente. É uma riqueza. Mas, assim, eles estarem ali com a gente começou a valorizar muito mais. E também na sala de aula, a gente, às vezes, traz, sei lá, tem que fazer um case. Coloca o case da Legacy. Já resolve com o professor, entendeu? Então, essa questão de se posicionar na faculdade é muito importante, sabe? Eu acho que carrega. Agradável. Gurias, vamos falar então agora de uma parte que eu, particularmente, a Adri sabe, eu tenho pavor de número, de planilha, de tudo isso. E eu acho que muita gente também deve ter. A Adri é mais organizada que eu nessa questão, ela que tá tomando conta do podcast também. Mas eu acredito que tenha mais gente também que tenha esse receio, assim como eu. Então eu vou te fazer a pergunta, assim. Na palestra vocês comentaram muito sobre números, fórmulas, e a galera começou a se perder, começou a ficar Eu maluca. vi. Eu também, particularmente. É então, difícil. Assim, Lu, se tu conseguir dar uma ideia geral, assim, de como que a gente inicia, como que a gente pode começar já guardando dinheiro, como que a gente organiza os nossos financeiros, dá, assim, um parâmetro geral, assim, questão de Pensando em financeiro. consultório, em primeiro consultório. Em primeiro consultório. Ou, às vezes, até um autônomo que tá trabalhando, aluga um consultório de vez em quando. Mas assim, o que precisa... Eu acho que eu entendi tua pergunta, porque como que tu estrutura isso primeiro? Por exemplo, Exato. sair da faculdade.
Eu Quero vejo muita iniciar gente- algo. Eu vejo muita gente, que até a Júlia agora já esclareceu, mas muita gente que sai recém-formado e a primeira coisa que faz é a identidade visual. Não é? Exatamente. Antes de pensar em posicionamento, onde Exato, quer trabalhar. Então, assim, não que seja errado, agora a gente já sabe que existem, né, visões, Sim. mas a partir disso, o que a gente faz para se estruturar financeiramente? Assim, financeiramente, eu acho que o início sempre se trata sobre guardar dinheiro, né? Ainda mais que a gente tem os materiais também. Exatamente. E a Adri me comenta que vocês gastam muito dinheiro para comprar material na faculdade. É difícil. Não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, na verdade. Mas a Ah, gente tá. gasta até quando formado. Então, assim, às vezes tu precisa, foi até o que o Dr. Luiz Brito falou no episódio. Às vezes tu recém se formou, tu vai alugar um consultório, tu ainda não tem condições de montar o consultório próprio. Aí tu vai trabalhar 3 dias na semana no consultório de fulano, depois tu Sim. vai alugar um consultório. Só que para isso tu precisa comprar alguns materiais, uma silicona, um jogo de silicona para tu fazer uma moldagem. Caro. É uns R$800. E aí tu vai ter pouco fluxo, né, de paciente. Então vai Sim. acabar que vai ser um material muito caro. Sim, não vai estar se pagando. Exatamente. Então esse é o início, assim, como que eu... É guardar dinheiro, mas como que eu guardo esse dinheiro, assim? Toda oportunidade que tiver, vocês têm que se jogar. Né? A Adri tinha me mencionado que esse professor Eduardo Mota, que participou conosco da palestra, no início dele ele fez muitos plantões, e foi assim que ele captou alguns clientes e conseguiu um dinheiro. Então, acho que isso é uma maneira, se entregar as oportunidades, se capacitar da forma que tu puder para aumentar o teu valor, né? Para tu se tornar melhor, cada vez melhor. Mas é algo que é inevitável tu ter perder dinheiro nesse processo. Eu acho que independente se tu for um dentista ou qualquer outro profissional, é algo que tu vai ter que passar. Acho que é reconhecer a fase da carreira, né, também. A gente aceitar isso, porque faz parte de qualquer profissional, né? Sim. Então, inclusive, para nós, eu acho, né? Ninguém Sim. começa com um salário da NASA. O que nós temos... Então, acho que só levar em consideração isso, né, gurias? Tudo que eu comentei aqui ao longo do nosso episódio e tudo mais é muito válido. Mas como a Lu comentou, no começo, não se submeter a questões assim, não se travar com a questão de, eu preciso oferecer uma experiência absurda para o meu cliente, eu preciso atingir o público X e deu. Se tu não se encaixa no meu perfil, não vou estar lhe atendendo. Não existe Flexível, isso, né? sabe? Não. Então, assim, atender o que der, aprender com profissionais, se grudar, porque eu sei que existe muito isso, né? Em outros profissionais já sênior da odontologia. Às vezes eles pegam, né, no bracinho dos recém-formados, vem aqui na minha clínica, vem ser meu auxiliar, ganhar um valor mais fixo, mesmo que Ter um auxiliar, mentor, né? Importante. sabe? Eu lembro que a minha mãe, né, que é da área, ela sempre falou muito isso pra mim, sabe? Então, às vezes, tu começa dessa forma e depois tu cresce, tu abre o teu consultório, até com mais conhecimento, né, gurias? Porque é normal, às vezes, no começo mais amador, se tu começar muito intenso, as suas decisões podem te colocar numa posição um pouco mais complicada. Então, dessa forma, engatinhando, aproveitando tudo que tu puder de oportunidade, eu acho que é a melhor opção. Sim, concordo. Perdão, gurias, pela forma que eu falei, não foi o que eu quis dizer. Ai, não sei. É que eu falei errado. Tipo assim, quando eu mencionei sobre, né, funilar os seus clientes, eu quis dizer mais um período futuro. Pra no início tu ter Não, mas deu pra Eu vou entender. cortar isso. Tá. Tá, Não, essa corta. parte, mas não falou nada de errado. Não, Tá. Mas é exatamente isso. Eu acho que a Não, é parte que de eu tu ter entendi uma o que a Ju reserva. falou, de que no início tu não tem opção de escolha. Mas só que no período em que tu tiver maior, tiver mais essa chance, tiver mais a oportunidade de fazer uma escolha, funilar o que tu precisa, o que tu quer, como tu quer resolver o problema do teu paciente, Exato. enfim. Não, mas eu acho que isso é muito bom. A gente até teve uma dentista que é a dentista do meu pai, que é a doutora Isa Algair. E ela falou assim que no início da profissão dela, ela tá 3 anos formada. Sim. E ela falou que no primeiro ano, assim, se o paciente não tinha como pagar, não conseguia pagar no cartão de crédito, porque as taxas de cartão são muito altas e planos de tratamento, reabilitações são muito caras. Tipo, parte de um carro, uma moto, um carro popular zero. Então, assim, as pessoas não têm, às vezes, essa quantidade de limite no cartão. Então, assim, ao invés de tu descartar esse paciente porque ele não tem como te pagar e tu não pode baixar o teu preço, então quais oportunidades em questão de valor que eu posso oferecer para esse paciente? Tá, a dona Maria paga R$500 por mês. A dona Maria pode sumir daqui a pouco com o meu dinheiro. Mas é aquela coisa, assim, é X ou Y, sabe? Daí tu vai perder um paciente ou tu pode estar tendo Dona Maria que paga R$500 A por gente, mês. Sim. na Legacy, a realidade é a mesma. É. Né? Porque a gente Tem várias empresas, assim, no É que a geral. gente trabalha muito com MEI.
E isso acaba sendo uma realidade muito do nosso dia a dia. Então, de fato, são pessoas que... E a gente tá ali para ser voluntários. Né? A gente, o que a gente ali fala do pagamento é meramente simbólico. Né? Para pagar os nossos custos, que são mínimos, porque a gente tem toda essa infraestrutura da PUC. Sim. Né? A gente tem esse presentão aí da PUC, então a gente paga com plataformas, coisas que a gente usa para trabalhar ali, que são pequenas, né? Comparado a outros custos de empresas. Então, querendo ou não, a gente acaba flexibilizando na forma de pagamento, nas condições de pagamento. Posso parcelar em tanto? Pode, sabe? Então, o que custa para nós? Às vezes, se vai fechar no mês, ok, eu não vou perder esse cliente. E, às vezes ele está ali constantemente com nós trabalhando ali e pagando o que ele consegue. Então, é importante a gente poder ajudar o máximo possível. E quando a gente já tiver uma base, assim, bem o que vocês falaram, começar a funilar mais para seguir mais nesse caminho de, tipo assim, quero atender... Poxa, tem muito público C&D na minha clínica, mas eu quero ter mais tempo de trabalho e menos quantidade de paciente. Então, vai começando a filtrar e usando as dicas, assim, todas que vocês deram. Achei agregando sensacional. valor. E o posicionamento. Exatamente. Porque eu acho que finanças e o marketing se complementam totalmente. Um não existe sem o outro. Não existe sem o outro. E como que a gente pode, nesse início, né, de carreira, começar a criar o fundo de emergência, que a gente sabe que é realmente muito importante para quando a gente tem adversidades na profissão que acontecem, né? Então, Gente, pandemia. Agora tem esse Esse outro fundo vírus de aí. emergência, vocês têm que aproveitar o momento em que está estável. Em que vocês veem que o fluxo de caixa de vocês no final do dia está dando positivo. Está dando um pouco a mais. E ao final do mês guardar. Por exemplo... Se vocês estão ganhando bem, entre aspas, está tendo um bom lucro, vou guardar uns 30% disso todo mês. Para em 6 meses vocês terem um bom fundo de emergência. Para caso aconteça uma enchente, queda de pacientes, falta de disponibilidade, vocês consigam se manter sem passar por uma crise. Né? Então, acho que o fundo de emergência é mais nesse sentido, é mais por esse caminho, assim. E gestão de crise, né, gurias? Todo mundo tem que Estar preparado. Porque tá. ninguém prevê, né? Então, acontece. Mas acho que junta um pouco também até com finanças pessoais, assim. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente entra em mercado, começa a ganhar alguma coisa, né? A primeira coisa que a gente escuta é no momento que tu recebe, que cai na conta, às vezes tu reservar que seja R$50 por mês, que tu já sabe desde o início que tu não vai poder gastar, para colocar num fundo, a longo prazo para ti vai ser bem mais positivo, sabe? Porque tu já não vai ter aquele dinheiro na conta, já não vai estar contando com ele. Mas daí, no futuro, quando tu precisar, ele vai estar ali. vai de uma organização, né? Isso traçar total. as suas estratégias, né? Claro. Porque isso é muito educação dúvida pessoal, financeira, assim. né? É muito sobre a clareza que a Ju falou, tá sempre atento aos detalhes. E uma dúvida pessoal, assim, que eu já ouvi de algumas pessoas. Quando tu tem uma empresa e tu é o próprio dono da empresa, que é geralmente o caso que a gente vê em consultórios odontológicos, enfim, que a pessoa que é dona do consultório odontológico é também o dentista que atende, um caminho legal, talvez, se tu tá estável, tu tem já uma média de valores que tu recebe por mês, tem mês que tem mais, tem mês que tem menos, mas tu sempre consegue ser estável, consegue pagar as contas e pode sobrar ou faltar um pouquinho. Tu tem um salário para ti. Tipo assim, olha, eu Luísa, dentista, recebo 8 mil dos 25 mil reais que eu recebo do meu E consultório. o resto Sim. reinveste. Exato. Sim. Você acha que é uma boa estratégia? Sim, com certeza. Sem dúvida. E como é que, quando tu fala assim, fluxo de caixa, como que eu analiso esse fluxo de caixa? Como que tu acha que pode a pessoa começar a se organizar através de uma planilha? Como é que funciona? Pode ser através tanto de uma planilha, como acessar o banco. No extrato. Porque no banco... São Mas eu fujo do banco. Não, mas é que porque o banco ele não vai te dar algo tão organizado para tu entender, por isso que a planilha é melhor nesse sentido. Mas o banco tu vai ver se está negativo ou positivo. E a planilha tu vai poder ver o que é que eu estou gastando mais, o que eu tenho que gastar mais, o que eu estou gastando menos, o que eu tenho que parar de gastar Conseguir porque controle tá negativo. Exatamente. Porque eu acho que tu colocar na planilha, tu tira essa Visualiza. massa grande Exato. e tu tem, literalmente, Uma as visão. coisas destrinchadas.
E aí tu visualiza. Sabe as categorias que tu Exato. eu gosto de fazer isso com as Já bota minhas até colorido. Mas rosa, sabe não sei que existem bancos, até depende muito de qual que vocês usam, que oferecem essa categorização de custos É no verdade. próprio banco. O Nubank faz isso. O banco que eu uso tem essa tag, então acho que se vocês usam bancos que oferecem essa oportunidade, é muito fácil tu fazer esse controle no dia a dia, que Sim. daí tu não precisa dispor de um tempo para criar um Excel, que às vezes é um pesadelo para certas pessoas. Então, use essas tags no próprio banco, né, se tem essa opção, e depois extrai um relatório dentro desse banco. Tem bancos que oferecem, então já é uma oportunidade. Se tu tá pensando em escolher um banco, né, no Usar teu isso. início de carreira, Com certeza. prioriza bancos que vão facilitar a tua vida, que tu não precise ficar, né, sentando na frente de uma planilha que muitas vezes é um pouco mais Estressante pra algumas complicado. pessoas. Isso. Nossa, E a questão completamente. Queria fazer um complemento ali na questão do próprio salário do dentista quando ele é o eu presa, né? O empresa, eu. Aham. Porque isso é uma coisa que muita gente às vezes acaba confundindo e misturando muito. Na realidade, assim, no mercado a gente vai ver as pessoas misturam o CPF com o CNPJ direto. E tá aí a importância do Prolabore. Não sei se vocês já ouviram Já por ouvi esse falar. nome. O Prolabore é tipo o salário do dono. Então, isso precisa ser definido. Não pode ser variável ao longo do tempo. Porque daí tu tá abrindo brecha para uma desorganização. Então, fixar o salário do dono e entender que o teu dinheiro tu vai transferir para tua conta de CPF e o dinheiro do consultório tu vai gerenciar na conta do banco, do CNPJ. Então, acho que ter essa separação é uma coisa muito básica, mas as pessoas no dia a dia às vezes, vou fazer um Pix da conta do CNPJ, não tem problema. No momento em que tu já começa a dar abertura para esse tipo de hábito, Aí, né? aí já pode ser um problema no caso dessa E depois dessa eu ia finança mencionar. pessoal. acostumar com isso. É o hábito, né, gurias? É o hábito. Mas é muito importante ter essa determinação e organização pessoal para te poder ter um consultório, né? Porque se tu não tendo isso, Se tu não tem o base. pessoal, tu não vai ter Tu do não vai ter nunca consultório. no Exatamente. E uma outra dúvida agora para finalizar, né? Quando que vocês acham que é muito importante criar o CNPJ? Então, assim, comecei a atender como autônomo, não necessariamente num consultório próprio, mas num coworking, dividindo consultório. Quando vocês acham que vale a pena os gastos do CNPJ e enfim? Vou tentar responder essa daí. Acredito que o CNPJ é uma responsabilidade que tu acaba assumindo, né? Se tu for entrar... Eu já fui dona de CNPJ sendo na Legacy. A Pris daqui a pouco já vai pegar essa parte também. Porque, assim, no momento em que tu tem o CNPJ, tu tem um número para administrar na Receita Federal. Exato. Tu tem uma série de estressezinhos além, sabe? Então, eu acredito que no início da carreira, tu pode levar o CPF de uma maneira organizada até onde dá. Então, deixa para criar esse CNPJ quando tu já tem essa consciência, né? Eu não sei bem qual seria esse divisor de águas. Acredito que no momento em que tu tem essa necessidade de ter uma clínica própria, daí tu abre. Mas vai levando ao máximo que dá com o teu CPF, porque, enfim, Custos, quando tu não burocracia, tem né? essa noção do que envolve a responsabilidade de um CNPJ, às vezes é melhor não se jogar no desconhecido. E a gente tava falando agora de todos os custos que vocês já têm, né? Então, talvez não seja a prioridade, Sim. né? Como vocês comentaram, eu não sabia nem desses No início preços da aí carreira, de materiais, eu né? acredito que não Então, seja o ideal. Muita gente no início acaba levando com o Exato. CPF. E gurias, caminhando então para o final, uma pergunta, acho que cada uma pode responder, né? Pode começar com as gurias que assumiram a presidência, que é qual o legado vocês querem deixar como legacy empresa do tempo que vocês passaram e o que vocês gostariam de deixar para essas pessoas. As gurias podem dizer do tempo que passaram ali, vocês duas como presidentes, enfim, para deixar um momento Tá. legal. Desde que eu entrei na Legacy, eu sempre quis deixar uma parte minha lá, né? Porque eu sempre gostava muito de estudar, de me capacitar, de estar aprendendo, porque eu queria aplicar o que eu aprendia na Legacy. Então, eu acho que o que eu quis deixar foram clientes, foram aprendizados, foram amizades,
foram conhecimentos, foram processos em que a gente ficava conversando e conversando, que a gente podia melhorar. Mesmo eu não sendo diretoria e presidência, acabavam me incluindo nas conversas. Então, acho que isso foi muito especial, a minha opinião, a minha participação. E eu acho que o legado que eu quis deixar foi esse, né? Minha participação, os meus conhecimentos, o meu aprendizado e contatos, com certeza, com clientes, com pessoas. Como legado na Legacy, eu acho que, principalmente ali do cargo que eu recebi de diretoria depois da Stephanie, né, que ela era diretora comercial e me passou, eu acho que ela fez esse papel muito bem comigo, assim, no sentido de me explicar a importância da diretoria, de liderar e ter essa responsabilidade de acolher um time. Né? Então, acho que foi o que mais me marcou na Legacy, nesse período, assim, de eu ter visto essa gestão dela e depois eu ter pego isso pra mim do tipo, eu quero fazer um time comercial muito legal. E eu acho que eu consegui cumprir esse objetivo. Eu tô muito feliz com a futura diretora comercial, que é a Val, que não tá aqui hoje. Mas acho que a gente ficou muito próximos, assim, o nosso time comercial era só de mulheres. Então foi muito legal, assim, era um time muito intenso, vendas é intenso, é estressante, é correria, mas acho que combina muito com a nossa personalidade, todo mundo ali do grupo, nós somos muito intensas, assim. Então acabou que ornou, e acho que consegui fazer esse papel bem legal, da gente juntar várias personalidades e vários perfis de gurias muito diferentes, mas que no final entregaram um resultado muito legal. Então, acho que foi isso. Foi muito legal, foi máximo e a Ju liderou muito bem. Ela sempre trouxe muita tranquilidade, grande parte do tempo. Não, é que ela sempre... Ela era, né, ansiosa, Intensa. porque ela vinha com muitas ideias. Isso era muito legal. E aí ela vinha, não, vamos fazer isso. Mas calma, não, vai dar certo, vamos fazer assim. Então, sempre foi um time bem estruturado, bem parceiro, a gente se apoiava. Então, foi uma experiência muito única. E acho que também, como a gente comentou aqui, né, a gente teve uma troca de realidade da Legacy comercial muito grande esse ano. Então, eu acho que, querendo ou não, eu tive que transparecer essa esperança muito grande pro grupo, sabe? Sim. E eu, gurias, nós temos 20 estratégias, vamos fazer as 20 e vai dar certo. E todo mundo, E eu, Então, eu acho que foi muito esse papel, assim, da gente confiar e Confiar no processo. e confiar em nós Confiar mesmas, no sabe? No nosso processo. potencial. Porque eu acho que muitas ali não sabiam do potencial que tinham. E depois que viram aquele número grandão no final, a gente ficou, é isso. Nós podemos. Então, eu acho que foi muito legal ter visto nossa insegurança no começo e como essas gurias cresceram nesse aprendizado aí. Foi muito bacana. Legal, gurias, muito legal. Parabéns. Eu tô gostando muito desse papo, porque no fundo é tudo sobre as pessoas, né? Esse fazer algo a mais, tá na realidade de vocês também e na nossa. E, enfim, o legado que eu quero deixar na Legacy, o meu legado pessoal, é fazer o além, fazer o algo a mais, fazer a cereja do bolo. Acredito que isso é uma coisa muito valiosa nos dias de hoje, né? Tu não ser um profissional nota 7, né, que está ali na média. Acredito que fazer o a mais é o que diferencia tanto no mercado de consultórios, assim, da odontologia, quanto no mercado de consultoria, em qualquer lugar. Na marca pessoal, fazer o além é fazer tu ser lembrado de uma certa forma, né? Então, acredito que essa qualidade é o legado que eu quero deixar na empresa Júnior. E sempre fazer esse algo a mais seria basicamente tu viver esse espírito empreendedor sempre. Acredito que o empreendedor tem esse hábito de fazer algo a mais. É o que a gente vive na Legacy e é o que eu quero levar para a vida. Quero que a Legacy siga vivendo isso também, dessa qualidade e desse espírito que diferencia os profissionais do mercado. Muito bom, parabéns. Eu acho que tendo uma visão de legado de empresa, mesmo a gente pensa muito da Legacy nesse sentido, sabe? De tornar a pessoa que entra ali entrar de uma forma e sair dali de outra, sabe? A gente busca transformar aquela pessoa em realmente um protagonista, alguém que busca esse algo a mais, alguém que vai olhar para o mercado de empreendedorismo e vai falar, não tenho medo disso, porque às vezes é um receio de muitas pessoas iniciar um negócio, tomar toda essa conta por si só. Mas a gente, acho que para mim, assim, eu vejo
que além dessa nossa missão, que a gente chama, né, de Legacy enquanto empresa, a gente deixa um legado além. Assim, eu acho que o propósito da Legacy, ele vem muito de acompanhar vidas. Então, a gente fala muito de focar no membro, o nosso centro é quem está ali dentro, é o estudante, e acompanhar aquela vida e ver o que tu precisa e como é que a gente pode te ajudar, sabe? É para isso que a gente vende a consultoria no final do dia, para conseguir usar tudo que a gente aprendeu para nós também e usar aquele dinheiro para investir também em coisas que possam agregar. E acompanhar não só as vidas que estão ali dentro, mas também as vidas que estão fora, né? A gente busca essas parcerias, a gente busca esses clientes exatamente para gerar um impacto e ser positivo, entregar qualidade e o que a gente quer entender ao máximo o que a gente quer contribuir. Então, eu vejo, assim, na Legacy um legado muito de transformar essas vidas, de acompanhar essas vidas e tomar essa responsabilidade, assim, como se fosse nossa pessoal mesmo, sabe? Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que todas nós aqui somos voluntárias, então realmente vocês gostam e dá para ver que vocês realmente gostam do que fazem. Então, parabéns pela empresa como Legacy e também por cada uma de vocês que estão aqui. Obrigada pela participação. Muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, gurias. Foi um espetáculo. Eu acho que a gente espera ter contribuído também com nossa legacy, né, na Dental, aqui no podcast. Mas é isso, foi um prazer enorme. Estaremos aí também à disposição para o que vocês precisarem. E acho que é legal falar também que o nosso processo seletivo vai abrir logo, logo. Isso. Né? 2026 vem com tudo. Façam aí o marketing. Merchan. Não, então, a gente abre processo seletivo todo início de semestre, né? A gente vai abrir oficialmente as inscrições do processo seletivo semana que vem, dia 1º. Vai ficar aberto até o dia 13. A gente também tem o nosso Instagram, que com certeza vai ter mais informações sobre, que é o @legacypuc. E por lá dá para acompanhar tudo muito bem, né? Vão ter bastante coisa, bastante novidades. Acho que vamos ter um ano aí super bom. Perfeito. E todos os ouvintes aí que se interessam, se... De qualquer curso. De Exato. 60. E gostaram, né, desse papo de empreendedorismo, né? Acho que dá para abrir o leque não só para alunos, mas para empresários, para pessoas que em qualquer lugar que estejam gostem desse tema, podem contatar a gente para a gente estar trocando ideias sobre negócios. Tá pensando talvez em consultorias, tá pensando em fazer parte dessa parte atrás das câmeras, fazendo a consultoria ou também recebendo. Então a gente fica bem disponível aí para estar atendendo todos os públicos que tiverem aí interesse em fazer parte, né, construir uma história com a Legacy também. Que show, gurias. Obrigada. Que episódio necessário, realmente. A gente vê que a odontologia não é só técnica, né? Exatamente. E, galera, a gente agradeceu a Legacy aqui, a gente vai agradecer vocês por terem ficado até aqui. Acompanhe a gente sempre no podcast Dentalk, podcast Dentalk no Instagram, no Spotify é Dentalk Podcast e no YouTube é Podcast Dentalk. E é isso, gente. Até mais. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.